Eu vim com uma palavra, eu estudei, acho que o dia todo estudando uma palavra. Estou chegando aqui, o Senhor tocou no meu coração, mudou tudo. E aí eu fui lá para fora, falei, meu Deus, o que eu vou fazer? O Senhor mandou, obedeço. E Ele mandou trazer para a igreja Salmos. Salmo 128. Amém? Eu vou ser usada assim. Salmo 128, versículo 3. Quem achou diz amém? Amém. A palavra de Deus diz assim: a tua mulher será como videira, frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Até aqui, amém? Glória a Deus. Eu passei hoje, confesso, irmãos, que eu passei hoje o dia inteiro estudando algumas coisas. E eu até gostei porque eu quase não tenho tempo de estudar. Isso me fez estudar, me fez buscar conhecimento e a palavra nos liberta, nos transforma. E eu fui estudar mesmo, passei o dia todo lendo. E são muitas informações, na hora que a gente fica meio perdido com tantas informações, até conseguir encaixar na nossa mente e ordená-las na nossa mente, a gente fica meio confuso. Mas eu o tempo todo pedindo direção ao Senhor. E eu fui estudando, e Deus foi falando comigo. De alguma forma, eu fui entendendo dessa forma. E quando aqui, Deus me mostrou, me ensinou que toda a escritura é inspirada por Deus. E é útil para ensinar, corrigir, para formar a justiça de Deus. Então a palavra dele é inspirada por ele. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. E ela está aqui para nos ensinar, para nos corrigir a todo momento que nós precisamos de correção. E para formar a justiça dele, não a nossa. Porque hoje o mundo está transformando tudo ao contrário. Estão fazendo a própria justiça, esquecendo de olhar a justiça de Deus. As pessoas não estão olhando o que Deus quer que faça, mas sim fazendo a sua vontade. Por isso que o mundo está de cabeça para baixo. As coisas estão muito diferentes hoje em dia. E as famílias estão sofrendo com isso. Porque o inimigo ele vem para matar, roubar e destruir. Então ele vem destruir a família em primeiro lugar, porque a família é a nossa base em tudo. E aí eu fui ver que Deus também, Jesus falava muito metáforas, e a palavra de Deus também é inspirada muito em metáfora. E eu fui olhar o que é metáfora, né? O que é metáfora? Porque a gente fala muito em metáfora, mas não entende o que é metáfora. E aí está lá, é uma linguagem que descreve um objeto ou uma qualidade de uma maneira não literal. Fiquei na dúvida, confesso para vocês que eu não fiquei sem entender o que quis me explicar sobre isso aqui. Aí eu fui ver um exemplo. Suas lágrimas escorrem como rio de suas bochechas. Quer dizer que a pessoa está chorando muito. Ali a pessoa está dizendo que a pessoa está chorando muito, mas falando numa linguagem diferente. E aí Jesus usava muito metáforas. E aí foi me levando. E eu fui chegar em videira. Ele falava muito em videira. Tudo era em videira. Quando ele queria falar em metáforas, ele usava muito a palavra videira. Eu falei, gente, eu vou estudar sobre a videira. O que é videira? E vamos estudar. E eu estou falando isso porque daqui a pouco eu vou chegar nessa palavra aqui que ficou assim. Deus é maravilhoso. Deus é muito bom. Videira é uma planta que produz a uva. Mas para cultivar a videira existe um processo. Você tem um processo. A videira ela não dá frutos sem um processo. E aí foi desde o início. Você, para poder plantar uma videira, você tem que ter um solo. Esse solo, se for um solo duro, a videira não cresce, a raiz não se aprofunda. Meu Deus. Ela não cria raiz, ela não cresce. Mas para que ela cresça, você tem que preparar esse solo. Como é que você prepara esse solo? Adubando ela. Você prepara esse solo molhando ela. Você prepara esse solo para que a raiz consiga penetrar nesse solo. Quando você molha o solo, quando você aduba o solo, existe um processo. E esse processo deixa o solo areoso. Quando o solo está areoso,
e nós colocamos a semente nesse solo, aí ela produz. A raiz consegue penetrar nesse solo. Eu falei, Senhor, o que o Senhor quer dizer comigo? O que é adubar o solo? Coração. Aí veio em mim coração. Porque muitas das vezes a semente é lançada para a gente. Mas se o nosso coração não estiver pronto, preparado para receber essa semente, ela não floresce. Como é que nosso coração está pronto para receber essa semente? Quando nós deixamos de pecar, quando nós deixamos a raiva de lado, quando nós deixamos os nossos sentimentos rancorosos de lado, quando nós lançamos o perdão, quando nós nos arrependemos, quando nós queremos realmente nos transformar do jeito que Deus quer que nos transforme. Isso é o preparo do solo. E quando isso começa a acontecer, a raiz começa a penetrar. E essa é a palavra de Deus no nosso coração. Ela começa a enraizar. E ela só cresce se você realmente, verdadeiramente, quiser transformar esse solo, que é o nosso coração. E isso é um primeiro processo da videira. Ela ainda não nasceu, ela ainda está enraizando. E aí, quando você prepara esse solo, que você começa a desconstruir tudo aquilo que você aprendeu na vida de errado e começa a realmente querer se transformar e obedecer a palavra do Senhor, aí começa a crescer o tronco. Aí vem o tronco. Vocês pensam que parou por aí? Não, ainda tem muita coisa. É um processo. Tudo é um processo. Meu Deus. E esse tronco começa a crescer. Só que a videira, para ela poder crescer e poder enraizar, ela necessita, isso aí é uma regra do plantio da videira. Todas as pessoas que trabalham na vinícola, elas fazem esse procedimento. Quando ela começa a crescer, eles são obrigados a podar. A palavra de Deus fala que a árvore que não fala dos ramos que dão frutos, que tem que ser arrancada. E a palavra de Deus nos ensina a plantar a videira. E aí você é obrigado a podar aqueles galhos que não são úteis. Por que não são úteis? Porque a uva, para poder primeiro vir broto. Para aquele broto poder surgir, ela não pode, o tronco ela tem que ter força. Quanto mais ramos tem, menos força aquele broto vai crescer. Então você tem que ter discernimento para podar aquilo que não é necessário para a videira. Assim somos nós. Nós temos que ter discernimento para podar aquilo que não está nos fazendo crescer espiritualmente, para podermos crescer na presença do Senhor. É assim que nós nos transformamos. E aí nós vamos podar a videira. É necessário, é obrigatório podar a videira. Quando você poda essa videira e você consegue identificar os galhos que têm que ser arrancados, que são os nossos desejos, que são as nossas vontades, a nossa desobediência, que é a falta de conhecimento da palavra, que é a prostituição, que é a mentira, que é tudo isso que você tem que podar para poder crescer. Se você não tirar isso de você, você não cresce. Meu Deus. Isso a palavra de Deus nos ensina. E a videira nos ensina isso. Debaixo dos nossos olhos a gente não enxerga assim. E aí quando você tira todos aqueles galhos que não dão frutos, porque a palavra de Deus diz que você tem que tirar para os galhos que não dão frutos, para aqueles que dão frutos poderem crescer. E aí você vai e tira. Aí vem o broto. Aí surge o broto. Ainda não vem a uva. E aí o broto está ali. E vocês sabiam que para a árvore, a videira poder dar uva, ela produzir a uva, ela leva na faixa de 3 a 5 anos. Então isso é um processo. Às vezes é o mesmo tempo que eu tenho, você tem nas nossas vidas de 3, 4, 5, 6, 7 anos de produzir os frutos. Porque às vezes nós somos muito imediatistas. Nós queremos o resultado na hora, nós queremos a resposta de Deus para amanhã, nós queremos a resposta de Deus no final da nossa oração. Glória a Deus. Nós queremos a resposta de Deus nas nossas orações imediata, e não é assim. Às vezes nós estamos tão tristes, tão transtornados, tão abatidos, porém não é assim que Deus quer. Às vezes nós passamos por um processo de enfermidade, às vezes nós passamos por um processo de perda, às vezes nós passamos por um
nossos corações e nos deixa desmotivados. Mas isso é um processo. Mas nós temos que entender também que nós temos que podar a nossa vida. Nós temos que ter o discernimento de entender que Deus, a pessoa que lançou uma palavra para a gente, nos deixou triste, nós temos que nos ajoelhar, conversar com Ele no íntimo, no profundo, pedir para Ele repreender aquilo que nós estamos sentindo para não sairmos da presença dEle. Nós temos que, de repente, passar por um processo de enfermidade e falar: Senhor, eu estou nas suas mãos. O Senhor é o Deus da cura, o Senhor que opera o milagre, o Senhor que transforma. É em Ti que eu tenho que confiar. A palavra do médico é segundo plano, a sua é o primeiro plano na minha vida. É assim que funciona. Nós somos a videira. Quer dizer, o Senhor é a videira. Nós temos que estar junto com Ele para poder conhecer a videira. E aí eu fui entendendo que vem o broto. Aí o broto leva de 3 a 5 anos para se transformar numa uva. Isso é um processo. Só que enquanto nesses 3 a 5 anos a videira não fica abandonada. O agricultor ele tem que ir lá, ele tem que adubar a terra, ele tem que molhar a videira, ele tem que jogar inseticida para poder não dar fungos, não trazer pragas, ele tem que jogar, infelizmente, inseticidas. E então ele está cuidando da videira. Durante esses 3 a 5 anos ele tem que cuidar da videira para ele poder tirar os frutos. E assim é Deus nas nossas vidas. Às vezes a gente está 3, 4, 5 anos passando por um processo, mas Ele está cuidando de nós. Ele está olhando por nós. Ele está nos mantendo de pé. E a nossa fé é que faz a transformação de todo o processo. Porque nesse momento que nós achamos que Deus não está respondendo às nossas orações, não está respondendo aos nossos sacrifícios, como nós falamos, né? Que nós pagamos um preço. Muitas das vezes a gente fala: eu pago o preço, mas eu não vejo resposta. Mas nesse período que nós estamos pagando o preço, que nós estamos orando, que nós estamos buscando, Ele está cuidando de nós. Como Ele cuida de nós, irmãs? Ele cuida da seguinte forma: nos mantendo de pé. Ele cuida da seguinte forma: nos livrando de muitos males que tem aí. É um assalto, uma bala perdida. São confusões que acontecem na rua e nós não passamos no momento. Ele cuida de nós quando nós temos a nossa mesa com o alimento. Ele cuida de nós quando, com toda dificuldade, nós conseguimos honrar os nossos compromissos. Ele cuida de nós quando nós temos família que nos apoia no momento mais difícil. Ele cuida de nós quando nós temos filhos ao nosso lado, mesmo fazendo uma criação, eles estão ali do nosso lado. Ele cuida de nós quando Ele faz a nossa família crescer. Ele cuida de nós. E às vezes a gente está com um pedido na mente, que a gente quer um resultado lá na frente, mas nesse período Ele está cuidando dos detalhes, para que nós estejamos preparados para receber a promessa, que é o fruto. Aí depois desse tempo, desses 3, 4, 5 anos, Ele está lá e é uma fé da pessoa que cultiva essa uva acreditar que aquela planta ela vai dar fruto. Porque ele vai enfrentar sol, ele vai enfrentar chuva, ele vai enfrentar tempestade, ele vai enfrentar tudo. A gente não sabe o que vai acontecer, a gente não conhece a meteorologia do tempo. Às vezes vem vento, às vezes não vem, às vezes o solo fica seco, às vezes vem chuva demais, às vezes vem, geralmente a uva no sul do país, às vezes vem uma geada muito forte, queima as folhas. Ele passa por todo esse processo. E ele tem que acreditar que aquela planta, ela vai nascer o fruto. Ele não desiste daquela planta. Ele coloca toda a sua energia aí. Ele acredita que aquilo ali vai ter um resultado, porque é o sacrifício que ele está fazendo. Ele está fazendo um sacrifício para ter um resultado. E assim nós temos que fazer. Nós temos que nos sacrificar, nós temos que acreditar durante o processo que Deus é conosco. Ele é conosco, nós sabemos que Ele é conosco, porque na Bíblia diz que Ele nos amou tanto, que Ele mandou o Seu único Filho para descer e morrer na cruz pelos nossos pecados. Ele veio nos livrar dos nossos pecados, Ele veio nos libertar, Ele veio nos transformar. Então nós temos que crer durante esse processo todo que nós enfrentamos, independente da dificuldade, do grau de dificuldade
cotidiano, a nossa vida, as nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas responsabilidades mudaram. O nosso cotidiano mudou muito. Nós é que mudamos. Nós é que mudamos da maneira que nós nos reverenciamos a Ele. Eu fico triste quando eu vejo que as pessoas estão perdendo o temor a Deus. Eu sou nova, gente. Eu tenho só 51 anos. Sou uma garota. Mas há 40 anos atrás, as pessoas, eu lembro quando eu tinha 10 anos, que as pessoas tinham temor a Deus. Era uma coisa assim, linda de ver. Porque as pessoas realmente temiam o Senhor, ir contra o Senhor, pecar contra o Senhor. Hoje, eu vejo as pessoas pecarem e dizer, Deus perdoa. É só um pecadinho. Não foi Deus que mudou, foi nós que mudamos. A temência nossa mudou. Os nossos valores mudaram. Nós estamos mais preocupados com o que estamos vivendo hoje do que nós vamos viver na glória. E isso é muito preocupante, porque eu vejo isso em muitos lugares, independente de local ou de igreja, eu vejo isso em vários lugares. Independente de tempo de estar na igreja. Tem pessoas que com 30, 40 anos de evangelho ainda começaram a ser corrompidas, infelizmente. E tem pessoas que têm menos tempo e estão com temor até o Senhor. E isso é bom. E as pessoas estão invertendo muito os valores. Às vezes elas começam só a ter de novo o temor a Deus quando elas começam a ter dificuldades. Voltam a enfrentar o processo. O processo da perda, o processo da enfermidade. Aí é quando ela começa a buscar um milagre na vida dela, porque o homem e o mundo não dá. Só Deus transforma. E aí ela começa de novo, mais uma vez, olhar para dentro de si e ver aonde eu errei. E aí eu me vejo também Davi. Davi era um homem que ele pecava muito, mas ele era temente a Deus. Ele pecava, ele ia lá, eu só leio muito Salmos, e você vê que Davi, ele se arrependia dos pecados. Ele errava, ele se arrependia. Ele podia pensar outra coisa, mas aquele mesmo pecado ele não voltava a fazer a mesma coisa. Ele entendia o processo que ele passava. Quando ele desejou a mulher de um outro homem, que ele trouxe Betseba para a vida dele, quando ele fez tudo errado, ele pagou o preço. Ele trouxe para a família dele, o processo que ele deveria passar. Ele trouxe para a família dele as consequências do ato dele. Ele pagou o preço. Mas ele entendeu quando ele teve que ser exilado de novo de Israel, que o filho dele fez todo aquele movimento contra ele, que ele subiu um monte de Sião lá, ele entendeu que ele tinha que se arrepender verdadeiramente do pecado dele. E o Senhor honrou ele de novo quando entendeu que o coração dele se entristeceu com o pecado que ele tinha dado contra o Senhor. E assim é a nossa vida. E a videira ensina isso. Quando a videira passa por esse processo todo, vem o broto, esses 3, 4, 5 anos, e nasce o fruto, aí vocês acham que acabou? Não acabou. E isso fui lendo, eu falei, meu Deus, o Senhor é lindo demais. Porque quando a gente pensa que acabou, Ele sempre tem mais uma promessa nas nossas vidas. E no meio dos frutos da uva, tem umas sementinhas ali. Se aquelas sementinhas não forem podadas com cuidado, você pode cortar os frutos. Mas se você não podar, ela pode estourar e não deixar os frutos crescerem. Isso nos diz, isso nos mostra que muitas das vezes nós estamos achando que estamos perfeitos na presença do Senhor. Não estamos não. Nós temos que de novo olhar para dentro de nós e vermos aonde nós temos que verdadeiramente nos transformar e nos mudar, para que nós não venhamos deixar a vaidade entrar no nosso coração, para que nós não venhamos deixar ser transformados por uma armadilha que o inimigo vai fazer, porque nós estamos achando que nós estamos perfeitos e não somos não. E aí nesse momento dos frutos que estão nascendo, nós temos que ter cuidado para não cortarmos os frutos que Deus quer que nós produzamos, que nós venhamos transmitir. Aí eu falei, bom,
já que eu entendi, acabou por aqui. Deus, não, ainda tem mais. Eu falei, meu Deus, tem mais, tem o profundo. Eu falei, Senhor, o profundo, me explica o profundo. E aí ele me disse, quando você poda a videira, ela cria um estresse. E só pronto ela cria um estresse. Ela entende que a raiz dela tem que se aprofundar mais. Que ela tem que criar raiz para que ela possa crescer mais. E assim somos nós. Quando nós nos podamos, quando nós entendemos que nós temos que nos libertar dos nossos pecados, dos nossos vícios, das nossas mentiras, dos nossos enganos, nós estamos criando raiz. E quando nós criamos raiz, nós nos alimentamos cada vez mais do Senhor. Porque a palavra de Deus nos ensina que quando nós nos aprofundamos na palavra dele, nós crescemos cada vez mais em espírito e verdade. Quando nós estamos verdadeiramente jorrando o nosso coração sinceramente no altar dele, ele nos transforma verdadeiramente para que nós traçamos os frutos que ele quer que nós façamos. Porque não é o que a gente quer, não é o que a gente quer fazer. Como a missionária Mônica falou aqui, muitas das vezes a gente quer fazer uma coisa, mas Deus quer que você faça outra. Muitas das vezes você quer passar amanhã dormindo, Deus te acorda e fala, não, levanta e ora. E é assim que funciona. E aí eu falei, gente, profundo. E aí diz que a videira, quando a raiz ela se aprofunda, ela está buscando um solo com mais nutrientes. Ou seja, é quando nós estamos nos aprofundando cada vez mais na palavra, nós estamos nos alimentando cada vez mais dele, para que nós possamos crescer cada vez mais com a presença dele, para a honra e glória dele. Tudo é para ele, feito por ele, do jeito que ele quer, não do jeito que nós queremos. Quando eu comecei a entender isso, eu comecei a chorar, porque eu comecei a olhar a minha vida, me autoanalisar. Porque quando eu entendi isso, a minha vida mudou. Mas quando eu não entendia, eu passei um processo doloroso. Eu paguei um preço muito alto, sem saber, pela minha ignorância. Mas Deus teve uma misericórdia tão grande na minha vida que Ele permitiu que eu passasse por esse processo debaixo da graça dele, sem eu saber. E Ele foi trazendo, me trazendo, e chegou uma hora que eu tive que me render aos pés dele, me derramar para ele. E quando eu comecei a fazer isso, eu passei pelo processo da videira. Porque lançaram a semente em mim. Quando jogava a palavra de Deus para mim, eles estavam jogando a semente em mim, mas o meu coração, o solo estava duro, cheio de pecado, corrupção, e a semente não crescia, ela não enraizava. Quando eu transformei meu coração e comecei a entender que eu tinha que mudar, que eu tinha que me transformar, que eu tinha que me libertar, eu preparei o solo. E assim somos nós. E aí, falei, Senhor, acabou por aqui? Ele não. Eu falei, meu Deus, aonde o Senhor quer que eu chegue? E aí ele falou assim, bom, você chegou ao fruto, chegou a uva. Legal, chegou a uva, então deu fruto ali, mas a uva também tem um processo. Tem um processo. Ele tem um processo, porque a uva, o vinho, ele vem da uva. E os melhores vinhos, pastor, eu descobri que os melhores vinhos vêm das cascas, das melhores cascas. E as melhores cascas só vêm daquela videira que tem a maior dificuldade de crescimento da raiz. Existe um lugar na Argentina, um país que ele vive muito da uva. Eles vendem muito vinho, os melhores vinhos é Argentina, Chile, aquela área de lá. E aí eu estava estudando que tem umas vinícolas que tem vários, tem 12 tipos de terra. 12 a 20 tipos de terra. Uma das terras é cheia de pedregulho. Aí vocês olham, ela está cheia de pedra. Aí você fala assim, não vai nascer uva aqui, tem um monte de pedra, mas nasce a pedra, nasce a uva. E aí sabe que eu fui descobrir? Que naquela terra, onde tem o pedregulho, que tem aquelas pedras que você não vê, você não imagina que vai nascer nada, que vai produzir nada, que vai crescer nada ali,
nasce a videira, a menor videira, a mais baixa. Ela não cresce como as outras, ela fica mais baixa, é a menor de todas. Porém, é a uva mais cara. Aí eu falei, por que a uva é mais cara? Porque se ela é baixinha, ela não cria aqueles galhos todos, não cria aquelas frutas todas. Por que ela é mais cara? Porque ela teve uma dificuldade maior de enraizar. Porém, ela conseguiu, quando ela fica se desviando de toda a dificuldade que ela tem de crescimento, ela começa a buscar os melhores nutrientes. E assim somos nós. Quando nós passamos por um processo doloroso, quando nós passamos por um processo difícil, quando nós passamos por um processo que verdadeiramente faz com que nós venhamos nos desviar de todas as armadilhas que o inimigo faz para que nós possamos cair, nós damos os melhores frutos. E consequentemente desses frutos vem os melhores frutos. E assim é a palavra de Deus, porque ela transforma. E quando as nossas frutos são esmagadas, porque as luvas são esmagadas, elas são fermentadas, elas passam por um novo processo. Ela não está ali, ela está ali sendo esmagada, pisada, é um outro processo. Muitas das vezes você passa por uma humilhação, muitas das vezes você passa por uma perda, muitas vezes você passa por um estresse tamanho, mas é um outro processo. Mas quando nós entendemos que nós temos que passar esse processo, buscando no Senhor a resposta que Ele quer nos dar, nós damos o melhor vinho para o Senhor, para a honra e glória dele. É assim as oliveiras, porque das oliveiras vem o azeite, é um processo, é um crescimento, é um plantio, é um cuidado, é uma transformação. Assim é as nossas vidas, assim tem que ser as nossas vidas. Quando nós viemos buscar, nós vemos na igreja, que nós viemos buscar, ouvir a palavra do Senhor, é um processo que nós enfrentamos quando nós nos desligamos dos nossos problemas e estamos aqui antenados com a palavra do Senhor. E que nós viemos guardar a palavra do Senhor nos nossos corações como semente, para que ela se transforme, que ela seja um processo nas nossas vidas para crescimento dele nas nossas vidas. Quando nós entendemos isso de verdade, irmãos, é tão bom, mas é tão bom que não tem nem como explicar a sensação de passar por esse processo, independente da dor. Como o pastor Júnior, cantor aqui, ele acabou de cantar. Vale a pena, vai valer a pena. Eu quando cheguei aqui e comecei a escutar, eu falei, Senhor, o Senhor está realmente falando comigo. Meu Deus, estou te ouvindo de alguma forma, estou te ouvindo. E quando falou vai valer a pena, eu lembrei, é o processo que nós vamos passar, independente da nossa caminhada, vai valer a pena. Porque o que é o melhor dele para nós é vivermos na glória, é não perdermos a nossa salvação durante o processo, é não perdermos a nossa salvação perante todo esse momento, independente de tempo, independente de ano, independente de situação, porque a salvação, o nosso maior tesouro, o nosso melhor vinho é a nossa salvação, é o processo da uva. Porque quando a uva se transforma em vinho, eu entendi que o Senhor quis dizer que quando nós damos o fruto, e esse fruto ele passa por um processo, é a nossa salvação que está ali em jogo. E eu fui me perguntar aonde eu não posso errar para perder a minha salvação e dar o melhor vinho. Para ti, não para mim. E essa pergunta que eu deixo para a igreja, aonde você tem que mudar para você não perder a sua salvação para a honra e glória do Senhor? Aonde você tem que se transformar? O que você tem que podar na sua vida para dar o melhor fruto para a obra do Senhor? O que você tem que se libertar para que os brotos venham surgir na sua vida para que você possa dar o melhor para o Senhor? Quando ele fala aqui em Salmos 128, e ele fala que a mulher... A tua mulher será como videira frutífera ao lado da tua casa, os seus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. E eis que assim será abençoado o homem que teme ao
Senhor. E aqui, quando eu li isso, e eu comecei a estudar a videira, esses 2 versículos falaram tudo. Ele falou em metáfora. E só que para você entender a palavra de Deus, você realmente tem que se aprofundar na palavra dele. Você realmente tem que estudar. Você realmente tem que se dedicar a entender o que Deus quer falar contigo e comigo. Você tem que realmente buscar o que o Senhor quer falar contigo e comigo. Às vezes eu tenho dúvida. Às vezes eu venho para a igreja, às vezes eu venho falar alguma coisa e falo, Senhor, o que o Senhor quis falar comigo? Eu não entendi. Às vezes eu preciso de uma palavra direta. Se ele falar em metáfora, eu fico meio assim, né? Eu posso interpretar, o Senhor me dá discernimento. Aí eu começo a pedir discernimento, me dá discernimento, Senhor, porque eu não quero entender errado, porque eu não quero desobedecer a Ti. Eu não quero que a minha vontade prevaleça, mas sim que a Sua vontade prevaleça na minha vida, que é para honrar e glorificar o Seu nome. Uma vez eu estava aqui na igreja e eu ouvi uma irmã que ela me deu uma mensagem do Senhor e ela foi muito direta. Ela falou, o Senhor falou comigo para falar com você que tudo isso que você está passando é para honrar e glorificar o nome dele. Que a sua fé vai fazer o seu esposo entender que tem solução para o problema de vocês. Mas é para que você entenda que é para a honra e glória dele, não sua. Essa foi uma palavra bem direta, eu não tive dúvida nenhuma. Eu falei, não, agora eu entendi. E às vezes nós precisamos disso. Às vezes a gente recebe, às vezes eu venho no culto, recebe uma palavra, escuta uma pregação, escuta um louvor, escuta uma palavra devocional, escuta uma revelação, mas às vezes a gente não entende. Tem gente que ainda sai na dúvida. Eu não entendi, ou então entende errado. Porque não está passando verdadeiramente pelo processo, querendo entender realmente a mensagem de Deus na vida dela. Mas ela está querendo transformar aquela mensagem no desejo dela. E aí é onde ela acaba pagando o preço. Então o que nós viemos entender, o que o Senhor quer falar conosco, que nós verdadeiramente venhamos entregar os nossos corações ao altar, venhamos realmente nos humilhar aos pés do Senhor, porque Ele vai falar com a gente vai começar a entender. Porque eu não entendi muita coisa não, irmãos, falo a vocês. Fraquinha. Agora eu estou começando, às vezes eu tenho dúvidas ainda, às vezes eu passo para o pastor, eu acho que eu estou entendendo assim, me corrija se eu estiver errada, porque eu tenho minhas dúvidas ainda, mas eu peço direção, ajuda ele, a gente tem que, né, pedir ajuda, quem sabe, né? Fala difícil, né, senhora mãe, né? Ou conjecturar teologicamente, aí a gente começa, né? Aí a gente começa a pedir auxílios universitários. E aí eu falo, gente, me ajuda, às vezes eu tenho dúvidas. Claro que não é com todo mundo que a gente vai falar, porque a gente tem que nos preservar também. Mas a gente tem que confiar nos líderes da igreja. Porque isso se chama obediência. Quando os líderes são chamados para nos orientar, é a ele que nós temos que pedir auxílio. E com certeza eles vão nos dar a melhor resposta e o melhor conselho para o crescimento do Senhor, porque eles buscam isso, eles querem isso em nós. E é essa palavra que eu deixo para a igreja. Agradeço a minha rica oportunidade.